O eco ressoava pelos corredores de mármore da mansão como um fantasma que se recusava a deixar seu lar. Vítor Alemão permanecia imóvel diante da janela de seu escritório, contemplando os jardins impecavelmente aparados que se estendiam à sua frente como um oceano verde e ordenado. Suas mãos, calejadas por anos de decisões implacáveis, seguravam uma xícara de café que há muito havia perdido o calor. O vapor tinha sumido, assim como qualquer conforto que pudesse existir naquele lugar que um dia foi um lar. Ele havia construído um império hoteleiro do nada, com cada pedra colocada por sua própria determinação férrea. Os jornais de São Paulo o descreviam como o homem de aço, o milionário sem coração que transforma tudo o que toca em ouro. Tinham razão em parte. Tudo o que tocava se transformava em ouro, exceto o que mais importava. Um leve gemido, vindo do segundo andar, interrompeu seus pensamentos. Juliano, seu filho de 7 anos, cujo mundo se resumia a um quarto cheio de brinquedos caros que jamais havia tocado e janelas que mostravam um mundo ao qual não podia pertencer. O menino havia nascido com paralisia cerebral e uma deficiência intelectual severa. Não conseguia andar, mal movia os braços e as palavras nunca tinham brotado de seus lábios. Desde a morte de sua esposa, Vítor havia construído muros não apenas ao redor de sua propriedade, mas ao redor de sua alma. Ele havia contratado uma sucessão interminável de cuidadores, enfermeiras especializadas, terapeutas com títulos impressionantes, professores com credenciais perfeitas. Todos chegavam com esperança, todos saíam com a mesma expressão de derrota silenciosa. Nenhum durou mais de alguns meses. Nenhum parecia conectar com o menino. A campainha da porta ecoou pela mansão como um desafio. Vítor olhou para o relógio, 3 da tarde, hora da entrevista, e se dirigiu para a entrada principal com passos precisos que havia aprendido a não demonstrar emoção alguma. A mulher que esperava na soleira não era o que ele esperava. Suas roupas eram simples, quase gastas. Seus sapatos mostravam sinais de muitas caminhadas e sua bolsa parecia ter conhecido dias melhores. Mas havia algo em sua postura, ereta, mas sem arrogância, serena, mas alerta, que fez com que Vítor parasse. Seus olhos escuros o fitaram diretamente, sem a mistura habitual de admiração e nervosismo que a maioria das pessoas mostrava em sua presença. O senhor deve ser o senhor Alemão, disse ela, estendendo uma mão firme. Sou Mariana Herrera. Vítor a estudou. Seu currículo era surpreendentemente escasso, sem título formal em educação especial, sem certificações impressionantes. Apenas alguns trabalhos esporádicos como cuidadora e uma carta de recomendação de uma família humilde. Senhorita Herrera, começou mantendo o tom profissional que usava em todas as suas reuniões de negócios. Receio que sua experiência seja limitada. Meu filho requer atenção especializada. Mariana não desviou o olhar. Não tenho diplomas para impressioná-lo, disse ela com uma franqueza que o pegou de surpresa. Mas passei 10 anos ensinando meu irmão caçula a escrever o próprio nome, mesmo quando os médicos diziam que ele não entenderia as letras. Vítor franziu os olhos. E onde está seu irmão agora? Morto, respondeu ela, seu tom neutro, mas com uma rachadura quase imperceptível. Morreu em um hospital público, esperando ajuda que nunca chegou. Mas eu sei o que seu filho precisa. Não de pena, não de sermões. Precisa de alguém que o veja. O silêncio se estendeu entre eles como uma corda tensa. Vítor não disse que sim, simplesmente se virou e murmurou. Vamos ver como a senhora se sai com o Juliano. O quarto de Juliano ocupava a esquina nordeste do segundo andar, com janelas que davam tanto para o jardim da frente quanto para a lateral. Era um espaço frio, apesar de seu tamanho generoso, cheio de brinquedos tecnológicos que prometiam desenvolvimento e aprendizado, mas que permaneciam sem uso. Móveis caros pendiam imóveis do teto e livros com ilustrações vibrantes permaneciam empilhados em prateleiras perfeitamente organizadas. Juliano estava recostado em sua cama especializada, seus olhos perdidos em algum ponto indefinido além da janela. Não virou a cabeça quando eles entraram, não mostrou nenhum sinal de reconhecimento. Seus braços descansavam imóveis ao lado, do corpo
suas pernas finas cobertas por um cobertor macio. Mariana entrou sem alarde, dirigiu-se à janela, fechou parcialmente as cortinas para suavizar a luz e então sentou-se no chão ao lado da cama. Tirou da bolsa um livro suave com páginas que farfalhavam ao toque e começou a folheá-lo lentamente. Vítor observava da porta, observando cada movimento. Já havia visto essa cena centenas de vezes. O menino não responderia. Não havia razão para esperar algo diferente. Mas depois de alguns minutos, Mariana sussurrou: "Aposto que você já viu centenas de pessoas irem e virem. Mas eu não vou embora até que você e eu terminemos esta história." E algo nos olhos de Juliano mudou. Foi quase imperceptível, um piscar diferente. Mas Vítor notou. Era como se o menino estivesse dormindo e de repente estivesse presente. Mariana continuou lendo, sua voz baixa e melodiosa. Descrevia cada imagem, fazia sons suaves para acompanhar as palavras. Quando terminou, ficou sentada mais um momento antes de se levantar. "Amanhã continuaremos", disse ela a Juliano, e então se dirigiu a Vítor. "Podemos conversar?" No corredor, Vítor esperava as desculpas habituais, as promessas de progresso, as explicações sobre métodos especializados. Em vez disso, Mariana disse: "Ele entende mais do que vocês imaginam. Só precisa de tempo para confiar." "Muitas outras pessoas disseram o mesmo", respondeu Vítor, sua voz cansada de esperanças desfeitas. "Eu não sou muitas outras pessoas", replicou Mariana simplesmente. Naquela noite, Vítor revisou as gravações das câmeras de segurança do quarto de Juliano, um hábito que ele havia desenvolvido para monitorar os cuidadores. Viu algo que o fez tremer. Durante aqueles minutos em que Mariana lia, a expressão de Juliano havia mudado. Seus olhos haviam seguido o movimento das páginas. No final, quando ela lhe disse que continuariam amanhã, ele havia piscado 3 vezes seguidas. Era o primeiro sinal de resposta que ele demonstrava em meses. Durante as semanas seguintes, Mariana chegava pontualmente às 8 da manhã e ficava até às 6 da tarde. Não seguiu nenhum protocolo estabelecido, não usou equipamentos caros ou técnicas revolucionárias. Em vez disso, parecia guiada por algo que os médicos não podiam medir: intuição. Apresentou a Juliano jogos simples com sons e luzes. Um dia, trouxe uma caixa com botões grandes de cores vibrantes. Quando Juliano, depois de várias tentativas, conseguiu pressionar um que emitia um olá gravado, Mariana aplaudiu como se ele tivesse ganhado uma medalha olímpica. "Excelente, Juliano, você disse olá." Vítor, que observava de seu escritório através do monitor, sentiu algo se mover em seu peito, algo que estava adormecido há muito tempo. Os pequenos triunfos se acumularam. Juliano aprendeu a apertar um botão para ouvir música. Começou a seguir com os olhos o movimento dos brinquedos que Mariana agitava na frente dele. E um dia, algo extraordinário aconteceu. Mariana havia trazido um colchonete macio e se deitou ao lado da cama de Juliano para ler. Mudou o final da história, tornando-o ridiculamente engraçado, e algo incrível aconteceu. Juliano riu. Não foi um som normal. Era estridente, gutural, como se saísse de um lugar profundo que estava em silêncio há tempo demais. Mas, inequivocamente, era uma risada. Vítor, que havia entrado naquele momento para verificar algo, ficou paralisado na porta. Sua garganta se fechou, seus olhos se encheram de lágrimas que ele não lembrava ter derramado desde o enterro de sua esposa. Aquela risada soava como esperança. Mariana notou sua presença e sorriu gentilmente para ele. "Juliano tem um ótimo senso de humor", disse ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Naquela noite, Vítor não conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes, caminhou pela casa vazia, lembrando de sons que não sabia que sentia falta. Encontrou-se em frente ao quarto de Juliano, escutando a respiração suave de seu filho. Pela primeira vez em anos, entrou e sentou-se na cadeira ao lado da cama. "Sinto muito", sussurrou, embora soubesse que Juliano estava dormindo. "Sinto muito mesmo." As semanas viraram meses. Mariana desenvolveu uma rotina com Juliano que parecia desafiar cada diagnóstico médico que ele havia recebido. Usando um tablet especial, ensinou-o a identificar imagens. Quando Juliano apertava uma imagem do sol,
Mariana celebrava como se ele tivesse decifrado o código mais complexo do mundo. É isso, Sol! Juliano apertava de novo, e cada vez Mariana respondia com o mesmo entusiasmo genuíno. Um dia, Vitor entrou enquanto eles estavam na sessão. Ele entende isso? Perguntou, incapaz de esconder seu espanto. Ele entende mais do que vocês imaginam, respondeu Mariana suavemente. Só nunca teve alguém que ensinasse como se importasse. Vitor ficou observando enquanto seu filho apertava diferentes botões, cada escolha recebida com celebração e incentivo. Percebeu que durante todos aqueles anos havia visto Juliano como um problema a ser resolvido, não como uma pessoa com seu próprio ritmo e potencial. Naquela noite, Vitor pegou o álbum de fotos, um que não tocava há anos. A primeira imagem mostrava sua esposa segurando Juliano quando bebê, sorrindo com uma luz nos olhos que ele não via desde então. Ficou contemplando a foto até que as lágrimas embaçaram as imagens. No dia seguinte, fez algo que não fazia há muito tempo, agradeceu a alguém. Obrigado, disse ele a Mariana. 2 palavras simples que carregavam anos de peso. Ela apenas assentiu. Ele está fazendo todo o trabalho. Eu só acompanho o ritmo dele. Mas as coisas não eram perfeitas. A vida raramente é perfeita, mesmo quando começa a melhorar. Uma tarde, Mariana pediu a Vitor se ele iria a um pequeno evento escolar no Centro de Reabilitação. Convidaram os pais, explicou ela. As crianças vão apresentar o que aprenderam. Vitor, visivelmente desconfortável, murmurou. Não tenho tempo para isso. Viu algo nos olhos de Mariana. Dor, talvez, ou desilusão, mas ela não insistiu. Naquela noite, Mariana chorou em silêncio, não por si mesma, mas por Juliano, que vinha praticando para mostrar ao pai que agora podia escolher entre imagens que diziam «te amo» e «obrigado». Mas o destino não havia terminado com eles. Dias depois, enquanto organizava alguns documentos no escritório, Mariana encontrou uma caixa velha. Continha papéis de uma organização beneficente hospitalar. Entre eles, uma lista de crianças, que um dia foram ajudadas pela fundação criada pela falecida esposa de Vitor. E ali, em tinta desbotada, estava um nome, Estevão Rivas, seu irmão. O hospital que a havia falhado fora financiado uma vez pela família alemão. Ficou imóvel. Sua respiração prendeu-se em sua garganta. Era isso o destino, castigo ou cura? Nunca contou a Vitor, mas seu compromisso se aprofundou ainda mais. Então veio a tempestade. Tudo começou sutilmente. Mariana notou olhares estranhos por parte da equipe da casa, sussurros que paravam quando ela passava. Um dia, alguém colocou medicamentos roubados e dinheiro em seu quarto. Começaram a chegar mensagens de texto anônimas. Alguém queria que ela fosse embora. Depois veio a foto. Uma imagem borrada de Vitor e Mariana compartilhando um beijo em uma noite silenciosa no jardim. Não era paixão, apenas 2 almas em pedaços encontrando consolo por um breve momento. Mas a imagem não mostrava o contexto. Só mostrava o que parecia ser uma relação inadequada entre patrão e funcionária. O escândalo se espalhou como fogo. Vitor, sob pressão de sua reputação e seus negócios, pediu que ela fosse embora. Mariana arrumou suas coisas com dignidade. Beijou Juliano na testa e sussurrou, eu volto. De alguma forma. A casa ficou fria de novo. Juliano parou de comer, parou de apertar seus botões, parou de sorrir. Os novos cuidadores o encontraram retornando ao seu estado anterior, perdido em seu próprio mundo silencioso. Vitor mergulhou no trabalho, mas as reuniões perderam o sentido. Os números nas telas ficaram borrados. Ficava acordado nas noites, revisando as gravações de quando Mariana estava ali, vendo seu filho rir uma e outra vez. Então recebeu a ligação. Mariana havia sido atacada na rua por um ex-funcionário com rancor pessoal. A encontraram tremendo, sangrando, mal conseguindo falar. Estava no hospital sozinha, sem família para acompanhá-la. Vitor não pensou 2 vezes. Deixou tudo e correu para ela. Quando ela abriu a porta do pequeno quarto que havia alugado após sua recuperação, ele não falou muito. Simplesmente disse, volte para casa, por favor. E ela voltou.
De volta à casa, Juliano a viu e emitiu um som que enviou calafrios pela espinha de todos os presentes. Apertou 3 botões seguidos em seu tablet. Aqui, quero, mamãe. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Depois todos choraram. Funcionários, Vitor, Mariana, até Juliano tinha lágrimas correndo pelas bochechas. Naquele momento, Vitor entendeu o que a riqueza nunca lhe tinha dado: família. Nem tudo mudou da noite para o dia. A cura raramente é instantânea, mas, dia após dia, as coisas melhoraram. Vitor começou a usar jeans rasgados em vez de ternos. Sentava-se no chão para ler livros para o filho. Regava as plantas, escutava mais, falava menos. Sorria com frequência. Mariana se mudou permanentemente para a casa, não como funcionária, mas como parte da família que estava se reconstruindo aos poucos. E todas as noites, Mariana cantava para Juliano enquanto ele dormia, sua voz suave, suas mãos quentes, sua alma finalmente em paz. Vitor frequentemente os observava da porta, lembrando que algumas histórias não terminam com um casamento ou um final feliz tradicional. Terminam com cura. E a cura era exatamente o que esta casa e este coração mais precisava. Porque às vezes, a pessoa que você contrata para ensinar seu filho acaba ensinando você a viver de novo. Os anos que se seguiram trouxeram mudanças que ninguém teria previsto. Juliano, embora nunca andasse ou falasse com palavras, encontrou sua própria forma de se comunicar. Desenvolveu um vocabulário de botões impressionante. Expressava emoções complexas através de combinações de sons, e sua risada, aquela risada que havia marcado o início da transformação, se tornou a trilha sonora da casa. Vitor descobriu talentos que não sabia que tinha. Mostrou-se um excelente contador de histórias, inventando aventuras fantásticas que faziam Juliano se contorcer de alegria. Aprendeu a interpretar cada som que seu filho fazia, cada movimento, cada expressão. Mariana não só ensinou Juliano, mas transformou a casa inteira. Introduziu rotinas que incluíam música, arte sensorial e sessões de leitura onde toda a família participava. Os corredores que um dia ressoaram com ecos vazios, agora se encheram de sons de vida. Estabeleceram tradições. Sextas-feiras à noite eram para fazer pizza. Bem, Mariana e Vitor faziam enquanto Juliano ajudava, apertando botões que adicionavam sons divertidos às suas atividades. Domingos eram para visitas ao parque, onde Juliano apreciava os balanços adaptados e observava outras crianças brincarem. Vitor reorganizou seu império empresarial para estar mais presente em casa. Delegou mais responsabilidades. Trabalhou de casa com frequência e, pela primeira vez em anos, recusou ofertas de negócios que exigiriam sua ausência prolongada. A revelação sobre o irmão de Mariana finalmente veio à tona durante uma conversa noturna. Vitor pediu profundas desculpas, prometendo honrar a memória de Estevão através de seu compromisso com Juliano. Estabeleceram uma nova fundação em homenagem tanto a Estevão quanto à falecida esposa de Vitor, focada em fornecer atendimento médico de qualidade para crianças com deficiências. Você já sentiu que uma única pessoa pode mudar completamente o rumo da sua vida? Conte-nos nos comentários se você conhece alguém assim. A transformação não se limitou ao interno. A história desta família não tradicional começou a inspirar outros. Outros pais com filhos especiais começaram a visitar, buscando conselhos e esperança. Mariana começou a oferecer oficinas informais, ensinando técnicas que havia desenvolvido com Juliano. Vitor descobriu que seu papel como pai era mais gratificante do que qualquer conquista empresarial. Aprendeu que a paciência era mais valiosa que a eficiência, que os pequenos momentos de conexão valiam mais que os grandes contratos. Um dia, enquanto estavam no jardim, Vitor lendo em voz alta, Mariana ajudando Juliano com seus exercícios, o sol filtrando-se através das folhas, perceberam que este era o lar que sempre precisaram. Não era perfeito. Juliano continuava sendo uma criança com necessidades especiais que requeria atenção constante. Havia dias difíceis, crises ocasionais e momentos de exaustão, mas haviam aprendido que o amor não elimina os desafios, os torna administráveis.
Mariana frequentemente refletia sobre como a perda de seu irmão a havia levado até Juliano. Os caminhos que a vida toma, dizia ela a Vítor, são mais misteriosos do que imaginamos. Juliano cresceu dentro de suas possibilidades. Sua condição não mudou, mas sua qualidade de vida se transformou por completo. Tornou-se o centro alegre de um lar que havia aprendido a celebrar cada pequena conquista. Vítor manteve seu sucesso empresarial, mas agora media a riqueza de maneira diferente. A riqueza real não estava nas contas bancárias ou nas propriedades, mas nos sorrisos compartilhados, nas rotinas diárias cheias de amor, nos momentos de conexão profunda. O que essa família descobrirá no próximo capítulo de suas vidas? A resposta veio da maneira mais inesperada. A surpresa chegou no âmbito de uma pesquisa médica. Um neurologista especializado em paralisia cerebral havia estado acompanhando o progresso de Juliano e pediu permissão para estudá-lo. Os resultados foram surpreendentes. Apesar de suas limitações físicas, Juliano mostrava padrões de atividade cerebral que sugeriam uma compreensão muito mais profunda do que qualquer um havia imaginado. Seu filho entende praticamente tudo o que acontece ao seu redor, explicou o médico. Suas respostas emocionais são extraordinariamente complexas. Não é só que ele responde a estímulos básicos, está processando informações emocionais e sociais a um nível muito sofisticado. Essa revelação mudou novamente sua perspectiva. Juliano não era apenas uma criança que precisava de cuidados. Era um observador muito consciente do mundo que o rodeava, alguém que entendia as sutilezas das relações humanas, alguém que talvez soubesse sobre o amor incondicional mais do que a maioria das pessoas. Começaram a incluí-lo em mais decisões familiares, explicavam as mudanças antes de fazê-las, pediam sua opinião usando seu sistema de botões expandido. Juliano floresceu com essa nova inclusão. O menino que um dia parecia perdido em seu próprio mundo, agora era claramente o coração consciente da família. Vítor encontrou uma nova paixão em documentar essa jornada. Escrevia em um diário todas as noites, registrando os progressos, os desafios, as celebrações. Para que nunca esqueçamos, dizia ele a Mariana, de onde viemos e aonde chegamos. A casa que um dia fora um mausoléu frio, agora pulsava com vida. Os ecos que antes atormentavam Vítor, agora eram substituídos por sons de alegria. Música terapêutica, conversas, risadas e os sons únicos que Juliano fazia para se comunicar. Mariana havia encontrado seu lugar não só como cuidadora, mas como parte integral de uma família reconstituída. Sua dor pela perda de seu irmão não desapareceu, mas se transformou em uma força curativa que beneficiava a todos que tocava. E Juliano, o catalisador silencioso de toda essa transformação, continuava sendo o que sempre fora. Uma criança cheia de amor, esperando ser vista, compreendida e amada incondicionalmente. Os desafios não desapareceram. Juliano requeria cuidados, médicos constantes, terapias regulares e adaptações contínuas conforme crescia. Mas cada obstáculo era encarado agora como uma família unida. Implementaram tecnologia nova que permitia a Juliano comunicar-se de maneiras mais sofisticadas. Suas conversas tornaram-se mais longas e complexas. Ele conseguia expressar quando estava feliz, quando não se sentia bem, quais atividades preferia, e até mesmo fazer piadas, usando combinações inesperadas de sons. A relação entre Vítor e Mariana havia evoluído naturalmente. O beijo no jardim que causara tanto escândalo agora parecia o momento preciso em que duas pessoas feridas haviam se dado permissão para se curar juntas. Não houve pedido formal, não houve casamento extravagante. Uma tarde, simplesmente decidiram que já eram família em todos os sentidos importantes. Os papéis legais só oficializariam o que seus corações já sabiam. Os três, Vítor, Mariana e Juliano, haviam criado algo bonito das cinzas de perdas profundas. A história que havia começado com tanta dor, um pai quebrado, um filho incompreendido, uma mulher carregando o peso de perdas passadas, havia se transformado em algo extraordinário. Não por mágica, não por milagres médicos, mas por algo muito mais simples e poderoso. Amor autêntico, paciência infinita
e a disposição de ver além das limitações. Vítor frequentemente lembrava-se de seus primeiros dias como pai de Juliano, quando ficava acordado, perguntando-se como poderia amar alguém tão diferente do que havia esperado. Agora, não conseguia imaginar amar seu filho de outra maneira. Mariana havia descoberto que sua capacidade de amar não havia morrido com seu irmão, mas que estava esperando o momento certo para florescer novamente. E Juliano, simplesmente sendo ele mesmo, havia ensinado a dois adultos que o amor não precisa ser fácil para ser real, que a família é encontrada em formas inesperadas e que os milagres às vezes vêm disfarçados de desafios. Que nova aventura esperava por essa família incomum? A resposta estaria nos dias que viriam, nas pequenas vitórias diárias, nos momentos de paz silenciosa e no conhecimento de que já não estavam sozinhos em suas lutas. Os anos transcorreram, como páginas de um livro que finalmente encontrou seu tom verdadeiro. Juliano cresceu. Não andou, não falou com palavras convencionais, mas tornou-se um jovem com uma personalidade brilhante que iluminava cada cômodo em que entrava. Vítor, agora com mais cabelos brancos, mas com olhos mais brilhantes, havia aprendido a medir o tempo de forma diferente. Já não contava em termos de trimestres fiscais ou reuniões de diretoria, mas em termos de sorrisos de Juliano, sessões de leitura bem-sucedidas e momentos de conexão profunda. Implementaram novas tecnologias conforme elas surgiam. Um dispositivo, de comunicação por movimento ocular, permitiu a Juliano escrever frases completas apenas olhando para letras em uma tela. Sua primeira mensagem completa foi: "Pai, Mariana, amo vocês muito." Houve lágrimas naquela tarde. Mariana havia desenvolvido uma metodologia de ensino que agora era utilizada em vários centros especializados. Não se considerava uma especialista acadêmica, mas sua abordagem baseada em ver primeiro a pessoa antes da deficiência havia mostrado resultados notáveis com outras crianças. "Não tenho todas as respostas", dizia ela aos outros pais que vinham em busca de esperança, "mas sei que cada criança tem seu próprio universo interior esperando para ser descoberto." A fundação que haviam estabelecido cresceu modestamente, mas consistentemente. Não buscavam ser o centro de reabilitação mais amplo ou tecnologicamente avançado, mas sim o lugar onde as famílias pudessem encontrar esperança, apoio genuíno e a certeza de que não estavam sozinhas. Vítor descobriu talentos que nunca soube que tinha. Mostrou-se excelente em aprender a linguagem de sinais, adaptada para as capacidades de Juliano. Desenvolveu habilidades culinárias respeitáveis e tornou-se um narrador extraordinário, capaz de transformar as tardes comuns em aventuras épicas. Os rituais familiares se solidificaram. Sábados de manhã eram para panquecas e música clássica. Juliano havia desenvolvido uma preferência por Vivaldi. Terças à noite eram para filmes, com descrições extras para que Juliano pudesse entender as partes visuais que ele não podia ver claramente. Quintas-feiras eram para explorar o jardim, onde Juliano apreciava o sol em seu rosto e os sons da natureza. A casa havia se transformado completamente. Os corredores de mármore agora tinham tapetes macios e fotografias de família. Os jardins formais haviam dado lugar a áreas de recreação adaptadas e jardins sensoriais com plantas aromáticas e texturas variadas. Nessa nova normalidade, descobriram que os desafios não haviam desaparecido, mas sua capacidade de enfrentá-los havia crescido exponencialmente. Juliano, ocasionalmente, tinha dias difíceis em que sua condição médica exigia hospitalização. Mas mesmo nesses momentos, enfrentavam a situação como uma unidade coesa. Durante uma dessas internações, algo notável aconteceu. Juliano, usando seu dispositivo de comunicação, disse a uma menina no quarto ao lado que tudo ficaria bem. A enfermeira, surpresa, contou-lhes que aquelas haviam sido as primeiras palavras que a menina ouvira em dias que não fossem instruções médicas. Perceberam que Juliano, apesar de suas limitações, ou talvez por causa delas, tinha uma capacidade única de conectar-se com outros que estavam passando por dificuldades. Começaram a levar Juliano regularmente ao hospital como visitante. Sua presença parecia ter um efeito calmante em outros pacientes jovens.
Os médicos não conseguiam explicar cientificamente, mas os resultados eram inegáveis. É como se ele entendesse a dor de uma maneira que nós não podemos, observou um pediatra. Essa nova dimensão da vida de Juliano adicionou outro nível de propósito aos seus dias. Já não era apenas a criança que precisava ser cuidada, mas também o jovem que podia oferecer consolo a outros. Vítor e Mariana observavam com admiração como seu filho havia encontrado sua própria maneira de contribuir para o mundo. Uma tarde de primavera, enquanto estavam no jardim, o sol filtrando-se suavemente através das folhas novas, Juliano apreciando a brisa em seu rosto, Vítor lendo em voz alta, Mariana organizando as flores que haviam florescido durante a semana, tornou-se evidente que haviam construído algo bonito das cinzas da perda e da dor. Não era o lar que Vítor havia imaginado quando era um jovem empresário ambicioso. Não era a vida que Mariana havia sonhado quando estudou para ser professora. E, definitivamente, não era a vida que qualquer pai esperaria para seu filho. Mas era seu lar, sua vida, sua família, e era perfeita em sua imperfeição. Naquela tarde, Juliano usou seu dispositivo para formar uma frase que os deixou sem palavras. Meu coração é feliz aqui. As mudanças se estenderam além de seu lar. A história da família Alemão-Rivas havia se tornado um farol de esperança na comunidade. Outros pais com filhos especiais os contatavam regularmente, buscando não apenas conselhos práticos, mas a esperança que eles irradiavam. Vítor organizava reuniões mensais em sua casa, onde essas famílias podiam se conectar. Mariana dirigia sessões práticas de comunicação alternativa. Juliano, em sua forma silenciosa, mas poderosa, simplesmente estava presente, lembrando a todos que a alegria era possível. Um dia, receberam uma visita inesperada. Uma jornalista queria escrever sua história para uma revista nacional. Vítor, inicialmente relutante, ainda se lembrava do escândalo de anos atrás, finalmente aceitou quando Mariana salientou que sua história poderia ajudar outras famílias. O artigo, intitulado O Milionário que Aprendeu a Ver, viralizou. Receberam milhares de mensagens de apoio, histórias semelhantes e pedidos de ajuda. O que havia começado como sua história pessoal tinha se tornado parte de algo maior, um movimento em direção à inclusão e à compreensão. Juliano, agora um pré-adolescente, havia desenvolvido um repertório de comunicação impressionante. Podia operar múltiplos dispositivos, tinha aprendido a criar combinações de sons que expressavam emoções complexas e havia desenvolvido uma linguagem gestual única que toda a família entendia. Suas sessões de terapia tinham se tornado encontros que ele esperava ansiosamente. Não porque fossem fáceis, mas porque representavam novas possibilidades de expressão e conexão. Um terapeuta comentou: "Nunca vi um paciente tão colaborativo. É como se ele entendesse que cada sessão é um passo em direção a uma comunicação mais rica." A relação entre Vítor e Mariana havia se desenvolvido com a mesma paciência e dedicação que haviam aplicado com Juliano. Seu amor havia crescido lentamente, cultivado em momentos pequenos, mas significativos, mãos entrelaçadas durante sessões médicas longas, sorrisos compartilhados quando Juliano conseguia algo novo, conversas profundas depois que ele dormia. Casaram-se em uma cerimônia pequena no jardim de sua casa. Juliano foi o portador das alianças. Bem tecnicamente, as alianças estavam amarradas à sua cadeira, mas ele apertou o botão que reproduziu as marchas nupciais. Sua risada de pura alegria durante a cerimônia fez com que todos os convidados chorassem e rissem ao mesmo tempo. Os anos trouxeram novos desafios médicos conforme Juliano crescia. Sua condição significava que teriam que se adaptar constantemente, mas cada adaptação era encarada com a confiança ganha através de anos de pequenas vitórias. Quando Juliano desenvolveu complicações respiratórias que exigiam uma mudança significativa em sua rotina de cuidados, não houve pânico. Apenas planos cuidadosos, consultas médicas e a determinação familiar de que encontrariam uma maneira de manter sua qualidade de vida. Durante esse período desafiador, Juliano surpreendeu a todos expressando: "Não tenho medo. Minha família está aqui." Suas palavras, formadas laboriosamente no dispositivo de comunicação,
carregavam um peso que as palavras simples não conseguiriam transmitir. A fundação cresceu organicamente. Não se tornou uma organização massiva, mas desenvolveu uma reputação pela qualidade de atendimento personalizado e o enfoque inovador em direção à comunicação alternativa. Vitor havia reestruturado seu império de hotéis para funcionar de forma mais eficiente, com menos participação direta de sua parte. Seus executivos, inicialmente preocupados com essa transição, se surpreenderam ao descobrir que as operações não só continuaram sem problemas, como também melhoraram. A perspectiva renovada de Vitor e seu foco no bem-estar geral haviam melhorado até mesmo sua liderança empresarial. Mariana havia escrito informalmente seus métodos em um caderno que circulava entre terapeutas e educadores especiais. Finalmente, foi persuadida a formalizá-los em um livro. Vendo primeiro a pessoa, uma abordagem integral para a comunicação, com crianças com necessidades especiais, tornou-se um recurso valioso no campo. Mas para ela, a maior conquista não era o reconhecimento profissional, mas os momentos diários quando Juliano tentava algo novo, quando expressava uma ideia complexa, quando conectava-se com outra pessoa. Cada dia me ensina algo novo, dizia ela aos repórteres, sobre resiliência, sobre amor, sobre encontrar alegria em lugares inesperados. Conforme Juliano entrava na adolescência, começaram a planejar seu futuro a longo prazo. O que aconteceria quando se tornasse adulto? Como poderiam garantir que ele tivesse uma vida rica e cheia de propósito? Trabalharam com uma equipe de especialistas para desenvolver um plano que lhe permitisse manter sua independência dentro de suas capacidades, enquanto tinha o apoio de que precisaria por toda a vida. Descobriram programas onde adultos jovens, como Juliano, podiam contribuir com as comunidades, usando tecnologia adaptativa para participar de trabalhos significativos. Juliano expressou interesse particular, por meio de seu dispositivo de comunicação, em ajudar outras crianças com deficiências. Havia notado que, quando visitava o hospital, outras crianças respondiam positivamente a ele. Quero ser o irmão mais velho delas, havia comunicado. Desenvolvimento social e tecnológico continuaram trabalhando a seu favor. Novos dispositivos apareciam regularmente, expandindo as possibilidades de comunicação de Juliano. Realidade virtual adaptativa permitia a ele experimentar coisas que seu corpo não podia fazer fisicamente. Interfaces de controle ocular tornaram-se mais sofisticadas, permitindo que ele controlasse seu ambiente com uma precisão aumentada. Mas a tecnologia, por mais impressionante que fosse, nunca substituiu o fator humano essencial. A presença constante de pessoas que o amavam, o entendiam e acreditavam em seu potencial. Em seu 16º aniversário, Juliano usou seu dispositivo, mais avançado, para fazer um discurso. Levou quase 20 minutos para formar completamente a frase, mas quando a reproduziu através do sintetizador de voz, não havia um olho seco na sala. Obrigado por me ensinar que diferente não significa menos. Obrigado por me mostrar todos os dias que o amor torna tudo possível. Obrigado por ser minha família perfeita. A celebração que se seguiu não foi extravagante. Foram apenas as pessoas mais importantes em suas vidas, comendo bolo caseiro e compartilhando histórias. Mas foi perfeita em sua simplicidade e autenticidade. Vitor, agora um homem que media o sucesso em termos completamente diferentes de quando era jovem, refletiu sobre a jornada que os havia trazido até aquele momento. Havia perdido tanto, sua esposa, anos de conexão profunda com seu filho, a simplicidade de uma vida normal. Mas havia ganhado mais do que jamais imaginou possível, uma compreensão profunda do amor incondicional, uma apreciação por cada momento pequeno, uma família que havia sido forjada nos fogos da adversidade e havia saído mais forte. Mariana frequentemente pensava em seu irmão Estevão, perguntando-se se de alguma maneira ele havia tido um papel em guiá-la até Juliano. Não era uma pessoa particularmente religiosa, mas havia momentos em que a sincronia dos eventos parecia mais do que coincidência. Nesses momentos ele sussurrava: "Obrigado, irmão",
Espero que esteja orgulhoso. E Juliano, o catalisador de toda essa transformação, continuou sendo exatamente quem era, um jovem com desafios únicos que havia ensinado a todos ao seu redor sobre a verdadeira natureza da coragem, da alegria e do amor. Sua risada, aquela risada estridente e gutural que havia marcado o começo de sua jornada juntos, ainda ressoava pela casa, lembrando-os diariamente que havia encontrado seu lugar no mundo e que o mundo era um lugar melhor por sua presença. Nele, as estações continuaram mudando. Primaveras trouxeram novos desafios e novas esperanças. Verões foram preenchidos com terapia ao ar livre e piqueniques no jardim. Outonos significaram adaptar-se a novas rotinas escolares e atividades. Invernos foram ocasiões para festas especiais e tempo extra em casa. Através de tudo, a constante foi o amor, imperfeito, às vezes exausto, sempre renovando-se, sempre crescendo. Juliano, agora um jovem adulto, havia superado muitas das previsões médicas, não fisicamente, mas em termos de sua capacidade de conectar-se, comunicar-se e contribuir. Sua presença havia transformado não só sua família, mas uma comunidade inteira de famílias que haviam encontrado esperança em sua história. Vítor, formalmente aposentado, mas mais ativo do que nunca na causa que haviam abraçado, frequentemente sentava-se no jardim à tarde, observando Mariana e Juliano em suas sessões diárias, maravilhando-se de como a vida havia tomado formas tão inesperadas e bonitas. Nesses momentos de contemplação silenciosa, percebia algo profundo. Haviam construído mais do que uma família. Haviam construído um testemunho vivo de que o amor transcende as limitações, que a família é encontrada das maneiras mais inesperadas e que os maiores milagres, muitas vezes, vêm disfarçados dos maiores desafios. O que estava por vir para essa família extraordinária? Essa era a pergunta que amigos e seguidores de sua história faziam com frequência. A resposta era simples, mais do mesmo. Mais dias cheios de pequenas vitórias. Mais noites tranquilas, com leituras compartilhadas. Mais momentos em que Juliano surpreenderia a todos com uma nova expressão de compreensão ou afeto. Mais ocasiões para ajudar outras famílias a encontrar seu próprio caminho através de desafios semelhantes. Não esperavam curas milagrosas ou transformações dramáticas. Haviam aprendido que a verdadeira transformação acontece em incrementos diários, em escolhas constantes de ver possibilidades onde outros veem apenas limitações, na decisão repetida de amar, mesmo quando, especialmente quando é difícil. Sua história havia começado com perda, rejeição e desesperança. Desenvolveu-se através de mal-entendidos, desafios médicos e escândalos sociais. Mas havia florescido em algo bonito, uma demonstração de que famílias se formam de muitas maneiras, que o amor se manifesta em ações diárias, mais do que em gestos grandiosos, e que cada pessoa, não importa suas limitações, tem um valor infinito e uma contribuição única a fazer ao mundo. Em seu coração, era uma história simples, sobre ver além das aparências, sobre persistir através de dificuldades, sobre encontrar alegria em lugares inesperados. Era a história de um homem que construiu um império empresarial, mas quase perdeu o que era mais importante. Era a história de uma mulher que transformou a dor da perda pessoal em uma força curativa para outros. Era a história de uma criança que, sem poder andar ou falar convencionalmente, havia se tornado o professor mais poderoso que qualquer um deles havia conhecido. Mas, acima de tudo, era uma história sobre a família. Não a família que você planeja ou espera, mas a família que você constrói dia a dia através de amor, paciência e da vontade de ver possibilidades onde outros veem apenas problemas. E essa história continuaria dia após dia, nos pequenos momentos que compõem uma vida. No som da risada de Juliano enchendo os corredores. Nas mãos de Vítor e Mariana entrelaçadas, enquanto observam seu filho explorar uma nova capacidade. Nas mensagens de outras famílias que haviam encontrado esperança em seu exemplo. Continuaria em cada sessão de terapia onde Juliano alcançasse uma nova meta. Em cada noite, quando Mariana cantasse para ele dormir. Em cada manhã,
quando Vitor acordasse agradecido por mais um dia com sua família imperfeita, mas perfeita. Sua história não tinha um final, porque as histórias reais de amor e família nunca terminam. Apenas se desenvolvem capítulo após capítulo, momento após momento, escolha após escolha de continuar amando, de continuar esperando, de continuar construindo algo bonito a partir das peças quebradas do que um dia foi o futuro. E, em algum lugar no centro de tudo, Juliano continuaria sendo exatamente quem sempre fora. Uma criança, agora jovem, cheia de amor, esperando ser vista, compreendida e amada incondicionalmente. Uma criança cuja maneira única de existir no mundo havia ensinado à sua família, e a muitos outros, as lições mais profundas sobre o que realmente significa estar vivo, estar conectado e estar completo. Através de todas as lágrimas, risos, desafios e triunfos, uma coisa permaneceu constante. Em uma casa que um dia esteve fria e vazia, 3 corações haviam encontrado seu lar um no outro, criando uma família que era um testemunho vivo do poder transformador do amor incondicional. E isso, talvez, era o milagre mais grandioso de todos. Parabéns! Escreva 7 nos comentários para que eu saiba que você ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e nos vemos em uma das histórias na sua tela.